A paz do Senhor, amém? Isso, você pode sentar, já abrindo a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Versículo de número 1. Esses dias, um rapaz, enquanto vocês estão encontrando, um moço chegou e falou: pastor, eu não consigo entender como o senhor não é a favor do aborto. Eu fiquei olhando para ele e eu disse: você é a favor? Ele diz: de forma incondicional. Eu disse: eu só lamento de sua mãe não ter pensado o mesmo. Porque se ela tivesse pensado como você, eu não estaria tendo esse diálogo tão desagradável. É ou não é? É fácil matar o outro, é ou não é? Isaías capítulo 6. Rapidinho. Vou usar uns 30 minutos com vocês, vai ser rápido. Deixa eu começar primeiro, você não sabe se é bom ou se é ruim? Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar como atenaz, e tocou os meus lábios e me disse: vede isso que toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi apagado. Depois disso ouvi uma voz por detrás de mim que me disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fica olhando para mim não, olha para a Bíblia. Feche os seus olhos aí. Senhor, continue falando conosco, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso, agora eu peço silêncio para você. No ano da morte do rei Uzias, Isaías tem uma visão da glória de... E por que é que ele não vê a glória de Deus quando Uzias estava vivo? E para ele ver a glória de Deus, Uzias teve que morrer. É isso que nós vamos ver hoje. O assunto é santidade. Se nós queremos ver a glória de Deus, precisamos sermos santos, ou estarmos em processo de santificação. Deus não requer de ninguém perfeição, Deus requer de todos aperfeiçoamento. É só isso. Seja amanhã melhor do que você foi, e depois de amanhã melhor do que você foi amanhã. Cresça. É esse o propósito de Deus. Mas Uzias, ele impede que Isaías veja a glória de Deus. Pois Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e toda a estrutura. Nós vemos muitos acontecimentos de bênção. Isaías reconhece o seu chamado, ouve a voz de Deus, tem a visão da glória. Mas tudo isso acontece quando Uzias morre. Então hoje eu quero falar com você quem é Uzias, explicar a você que ele precisa morrer, e ensinar você a matar Uzias. São 3 coisas simples. Quem é Uzias? Por que ele precisa morrer e como matá-lo? É só isso. Se você entender isso, sua história pode mudar. Primeiro, quem é Uzias? Uzias é tudo aquilo que nos impede de vermos a glória de Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que faz com que
percamos a comunhão com Deus, nós podemos chamar Uzias. Todos nós temos um Uzias, com outro nome, mas com a mesma função. Pastor, não estou entendendo, vou explicar para você. Você fala, não conheço nenhum Uzias. Mas talvez o seu Uzias não chame Uzias. Chama Ronaldo. O seu namorado. Que impede você, menina, de ver a glória de Deus. Você até vê outras coisas. Outros comportamentos. Mas não vê a glória de Deus. Talvez Uzias seja sua namorada, querido. Quem é Uzias? Uzias é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que traz consigo o pecado para a minha vida, eu posso dar o nome de Uzias. Mas eu preciso saber o que este moço fez, para entender um pouco mais. Então, nós vamos dar uma passadinha rapidinha em 2 Crônicas 26, para nós entendermos um pouco, pois é lá que está registrado a história do Uzias. Também está em Reis, mas eu quero usar esse texto. Amém? Primeiro porque ele era um jovem, verso de número 3. Uzias tinha 16, preste atenção. Versículo 5. Propôs a buscar o Senhor enquanto viveu Zacarias. Enquanto Zacarias viveu, Uzias buscava o... E depois que Zacarias morreu, Uzias se perde. Eu preciso falar uma coisa com você, muito séria. Nunca dependa de outra pessoa para servir a Deus. Nunca apoie sua fé na sua mãe, no seu pastor, no seu amigo, num cantor evangélico, num pregador evangélico, porque ele é ser humano como você. Uzias viveu muito bem com Deus enquanto Zacarias era vivo, que o instruiu, e não tem nada de errado você aprender com alguém. Mas nunca coloque a sua fé e paute o seu relacionamento com Deus em outra pessoa, na vida de outra pessoa, que uma hora essa pessoa morre. Tem uma irmã de oração, tem problema você pedir oração a ela? Não, lógico, orais uns pelos outros. Mas tem gente que não ora, só vai na irmã de oração. Então um gato aí, ó. Um gato crente, Jesus. Ó, esse dia eu estava pregando num evento, um encontro de casais, pastor. De repente, pasmem vocês, entra no salão que eu estava ministrando um avestruz. Baixou assim, entrou, e eu não aguentei, falei, se está com problema com a esposa, senta. Era um trabalho de casais. Mas olha só, você não tem problema, você pedir uma oração, você pedir alguém para fazer uma leitura bíblica com você, não tem problema, mas nunca paute a sua vida nisso. Lá próximo onde eu moro, tinha um senhor com um ministério de oração fantástico. O camarada orava, mas era uma oração. Eu fui lá diversas vezes para ele orar. Que homem precioso. Mas eu conheci muita gente que não orava. Todo dia ia lá para ele fazer oração. O nome dele era Onofre. Um dia, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Onofre. Dava dó, gente, no velório. As pessoas falando, ele não podia morrer. E eu pensei, ele não queria não. Mas morreu assim mesmo. E agora, quem é que vai orar por mim? Minha vida acabou. Pessoas que não desenvolvem sua própria experiência com Jesus, nunca faça isso. Para isso você tem que ser santo, é ou não é? Para ter a sua própria história com o Senhor.
Não faça como Uzias. Uzias causa dependência. Tem gente que é dependente da igreja para ser crente. E aí, que a maior parte do tempo você passa fora da igreja. Tem gente que depende dos olhos do líder para ser crente. E quando o líder não está olhando? Aliás, quando você for fazer algo de errado, jovem, nunca faça assim, ó. Porque pode não ter ninguém realmente, mas faça assim, ó. Olhe para cima. E aí você fala para ele: eu não ia fazer não. Só olhei para ver se o senhor estava aí. Olha, na verdade. Deus sempre está lá. Então Uzias busca causar dependência. Se algo está querendo te causar dependência, se algo está querendo te amarrar, isso é Uzias. Se a moda te escraviza, a moda é Uzias. Se o Facebook te escraviza, o Facebook é seu Uzias. O Instagram te escraviza. O Twitter, o que está te escravizando? Se está causando dependência, é Uzias, meu filho. Sua namorada te causa dependência? O nome dela é Uzias. Não pode. Jesus veio para que nós fôssemos livres, amém? Livre de qualquer dependente apenas do Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Então não deixe ninguém, nada. Hoje é importante se localizar. Pastor, deixa eu fazer aqui uma retrospectiva 2013. O que me causa dependência? O que é? É pornografia que vocês gostam? Porque eu sei que vocês se convertem, mas os hormônios que estão dentro de vocês não aceitam Jesus não. Não é verdade? Nunca vi hormônio falando: me arrependo dos meus pecados. O hormônio está aí dentro de você, causa arrepio, pupila dilata, coração acelera, mão sua. Quem nunca entrou num banheiro sozinho e teve uma vontade de se relacionar consigo mesmo? Ô meu irmão, pode ser pastor, pode ser freira, até o Francisco que está chegando aí, já passou por isso. O único que não passou por isso foi Adão, que já nasceu grandão. Mas Jesus também passou e venceu. E se Jesus venceu, eu e você podemos vencer. Pare e pense. Não deixe nada dominar você, rapaz. Separou você de Deus, tem que fazer o quê? Matar. Peraí, hein? Explicar também. Pastor, o que me separa de Deus é meu marido. É para matar, pastor? É? Não estou querendo formar nenhum serial killer. Longe de mim. O que eu estou dizendo é que você tem que acabar com essas coisas que te separam de Deus, que roubam sua santidade e que muitas vezes são até prazerosas. Alguns estudiosos dizem que Uzias era parente de Isaías. Não sei se é ou não, mas se fosse, Uzias era o rei. E se Isaías era parente de Uzias, ele tinha algum benefício. É ou não é? Por ser parente do rei. Então, por mais que Uzias lhe ofereça algum benefício, mate ele, porque é apenas ilusão. Identifique hoje quem é o seu Uzias. Identifique e não tenha pena. Uzias você não tem? Tem gente que tem relacionamento com Uzias, aí fica com dó. É ou não é? Por isso que eu falo, ó, lá em casa um tempo atrás, a internet estava dando problema. 1h da manhã, 2h da manhã, na internet, falando com alguém que está lá longe.
Eu mudei para casa nova. O que eu fiz? Deixei a internet na casa velha. Não, tá ruim de vir para cá. Mas o que houve? Eu falei, não, essa internet é um negócio esquisito, né? Precisava, vai lá na casa velha, eu não vendi. Mas aí na de cá eu coloquei todo o conforto. Quer ir lá? O que quer? Quer ficar lá. Porque a internet estava sendo... Veja o que é o seu problema. Veja o que é. Localize. É essa amizade que você tem, está te afastando de Deus, deixa esse amigo. É esse relacionamento que você tem, deixa esse relacionamento. É esse computador seu, deixa. É esse telefone celular seu, deixa. Eu sei que hoje, olha só, já é diferente. Hoje, pastores, é outra geração que vocês têm. Vocês que são pastores sabem que é difícil pastorear. Tem essa garotada que gosta do batidão. Tum, 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 tum. Aliás, eu quero ver essa turma cantar. Quando tiver 70 anos, a época, as músicas da juventude deles. Principalmente esse pessoal secular. Aí fora, eu quero ver cantar. É ou não é? 70 anos cantando leque-leque. Eu quero ver. Cantando tchá, 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 tchu, tchu, tchá. Dentadura. Escapando. Gente, você precisa entender. Olha só. Separou você de Deus é Uzias. E separou você de Deus tem que morrer. Uzias também me dá um exemplo. O texto diz que ele prosperou enquanto andou com... Nunca esqueça, nunca. Quem te faz prosperar é Deus. Lembrar disso antes de prosperar é fácil. Difícil é não se esquecer depois que prosperou. É ou não é? Ó, eu lembro, garoto como vocês, papai, um montão de mulher. Me deram para 5 famílias diferentes. Minha mudança era feita numa bicicleta Calói e numa bolsa das casas Senda, aquelas bolsas de papel. Eu ia com a minha Calói, mudando de casa a casa. Morava na beira de um rio. Comecei a vender droga. Disseram, esse garoto vai aparecer morto qualquer hora dessa. Mas um dia, tive um encontro com Jesus. Uma segunda-feira, nunca vou esquecer isso. 1992, segunda-feira, Jesus falou, estou afim de você. Eu não sou noiva dele, então ele me deu uma cantada. Falou, estou afinzão de você. Vem comigo, quero casar contigo. Falei, eu estou dentro desse negócio. Me casei com ele. Minha vida mudou. Saiba que viver com Deus é Deus que te faz prosperar. Sua família pode achar que você não vai a lugar nenhum, mas Deus tem um futuro brilhante para você. Aprenda que tudo que você tem vem do... Mas nunca esqueça quem te deu. Quando Jesus cura o cego, diz assim para ele, vá para sua casa. Ou cura o paralítico no tanque de Betesda, vá para sua casa e leve a cama. Para que levar a cama? A última coisa que aquele paralítico gostaria de ver, o que era? Mas a cama era importante na casa dele, por quê? Toda vez que ele pulasse, virasse cambalhota, saltasse muito e achasse que ele era o tal, olhava para a cama. E na cama ele lembrava de quem o fez andar. Alcance lugares altos, mas nunca se esqueça de quem foi que te colocou lá. Amém? Só que aí ele cresceu, prosperou. E nessa prosperidade imensa, o coração dele se exaltou, soberba. O coração dele apodreceu. Soberbo não vai muito longe. E ele então quis entrar no templo para queimar incenso. Isso era coisa de sacer, mas ele achou que estava acima dos limites.
Tudo aquilo que quer fazer você passar o limite é Uzias. Você tem que saber até onde você pode ir, meu filho. Quer infringir? Não, eu posso. Está na palavra de Deus que não pode? Não pode. Davi fez isso. Ele estava dando um rolê no palácio e viu a Batseba tomando banho. Aí olhou, caramba, que mulher legal, rapaz. Que isso, hein? Aí falou para um ajudante dele, vê quem é. Alguém foi lá e falou para ele, é a mulher do... Aquilo era o limite, ela era casada. Mas ele achou que poderia ultrapassar o... E aí caiu. Cuidado com os limites. Cuidado. 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 Cuidado com o limite. O limite. Todo dia a Batseba vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. E eu escolho a Batseba. A Batseba, que é isso, rapaz? Toma juízo nessa cabeça. Então, se eu sei que Uzias é aquilo que me separa de Deus, se eu sei que aquilo que me separa de Deus precisa, como é que eu mato Uzias? Uzias não morre esfaqueado, tiro, asfixiado. Uzias só morre de um jeito. Qual jeito? Fome. Para de dar comida para ele. É a melhor maneira de matar um porco. Para de dar comida para ele. É ou não é? Enquanto você alimenta tudo que você quer que cresça, fortaleça e frutifique, você tem que alimentar. Então, você quer que Uzias morra? Para de dar comida para Uzias. Pastor, como é que é isso? Seu Uzias é o telefone. O que você faz? Mata ele! Se Uzias é a internet, mata. Se Uzias é seu namorado, larga ele! Se Uzias... Quem é o seu Uzias? Pare de dar comida para ele. Mas se você o alimenta, ele morre de inanição, magrelo. Só que hoje, se nós fôssemos olhar, quem é Uzias? Uzias é o grandão, lá no outro canto do octogonal. E o Espírito de Deus, quem é? O magrelinho. Cansado. Chupar. Por que que o Espírito Santo está assim? Porque você não alimenta ele. Você não alimenta o Espírito de Deus. Você não alimenta o Espírito que está em você. Você não observa o que você lê. Você não observa o que você vê. Você não observa o que você conversa. Você não observa suas companhias. Então, se você não observa nada disso, quem é que está comendo? E aí Uzias cresce. Quem é que lembra assim? Eu sei que é uma garotada mais jovem, né? Mas lembra do Jaspion. Tem uma turma aí do Jaspion, isso. Ultraman, lembra do Ultraman? Isso. Era o herói da nossa época. Que era constituído de quê? O monstro que desafiava o Ultraman era feito de quê? Você lembra? De quê? Lixo. E hoje ainda temos verdadeiros monstros lutando contra você, jovem. E esses monstros são constituídos de lixo que você deixa entrar na sua vida. Vou explicar para tu. Eu tinha um Uzias. Vou contar para vocês agora. Uzias, de mim, gostava de olhar a mulher. Meu pai foi um mulherengo, eu aprendi com ele. E eu não podia ver uma mulher. Gente, mulher, estou falando mulher.
Mulher bonita. Esse dia um cara falou comigo: pastor, eu, antes de me converter, era um namorador, mulherengo. Falei: e lá onde eu moro, eu conheço ele. Falei: você namorou quem? Ele falou: fulano. Só coisa ruim, pastor. Eu falei: você não é namorador, você não é mulherengo, você é o Ben 10. Você tem um Omnitrix. Sai monstro disso, deve ser. Toda vez que você bate o braço. Deve ser. Estou falando para jovem, tem que falar nessa linguagem, gente? Se eu falo para jovem, falo sexo. Se eu falo para idoso, falo coabitar. Aqui o culto é jovem, então eu falo a linguagem da juventude. Então, eu tinha esse hábito um mau hábito. Quando passava uma mulher, eu tinha que olhar. Uzia. Aí Deus me deu essa palavra: mata Uzia. Aí a mulher vinha. Falava: sangue de Jesus tem poder. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, Pai. Aí olhava assim para frente, olhava para outro canto, aí a mulher passava e Uzia falava: olha! Aí eu olhava, não aguentava. Só que aí eu fui me doutrinando e parei de dar comida para Uzia. Hoje, Uzia ainda está vivo dentro de mim. Ele morre não, mas ele está tão fraco que quando passa uma mulher bonita, Uzia faz assim, ó. Olha. Quando ele fala olha, a mulher já passou, glória a Deus. Conforme nós vamos matando Uzias, conforme nós vamos subjugando aquilo que anseia pelo pecado, nós vamos descobrindo que podemos matar Uzias e que ele não é tão poderoso assim. O que precisamos é o quê? Parar de dar comida para Uzias. Eu estou falando assim sempre, para quê, jovem? Você achar o seu. Quem é o meu Uzias? Não se faça de desentendido, não. Porque você sabe muito bem quem é o seu. Eu sei quem é o meu. Pare de dar comida para ele. Pare. Alimente quem? O Espírito de? Isso. Leitura, a palavra do Senhor. Livros que me tragam conhecimento. Pessoal, lê Bíblia não. Pode ler um romance, pode ter um romance. Bom. Diversas literaturas aí, excelentes. É ou não é? Mas, vá orar, meu filho. Dobra seu joelhinho, ora. Gente, orar, tem gente que fala assim: pastor, eu não sei orar. Mentira, você sabe. É que tem algumas pessoas que oram de uma maneira tão esquisita que parece que a gente não sabe. Tem uns irmãos, não é que está errado não, mas preste atenção. Um camarada ora assim, ó: Senhor eterno, soberano Deus, de Abraão, Isaac, Jacó, longânimo, benigno, estamos nesses conclaves pelos beneplácitos da sua vontade. Aí você escuta a oração, pensa: eu sei falar isso não, mano. Difícil pra caramba orar, hein? Não. Você pode fechar os seus olhos e falar: Senhor, vim aqui falar com o Senhor umas coisas aí, ó. O senhor sabe que eu estou sentindo umas coisas esquisitas, sabe? Sim. No meu corpo, uma mudança assim, preciso casar, mas não tem dinheiro. Eu sou até inteligente, mas não achei inteligência ainda na minha cabeça. Eu sei que ela está aí, perdida, em algum canto assim, lá no cantinho. O senhor sabe, né, como é que está difícil a minha situação, né? Você que é casada, ora assim: Senhor, o senhor sabe que eu estou na luta, né? Falaram para o senhor que minha sogra está vindo morar aqui em casa. Puxa, tirei. Orar é falar com Deus, gente.
Se aproxime de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele... Deus é simples, gente. Diz que um canoeiro recebe a visita de um homem lá. Isso aconteceu lá na Amazônia, um ribeirinho. E aí o homem chega para o canoeiro, assim, na beira do rio, e diz para o canoeiro assim: por obséquio, quanto me oneraria para transpor-me desse hemisfério para o outro? O canoeiro falou: hã? Ele disse: estou a observar que o senhor é indouto, vou facilitar o diálogo. Quanto o senhor me cobra para atravessar o rio? Aí ele falou: agora entendi, pô, R$2. Aí o homem pagou os R$2 e o canoeiro colocou ele no barquinho e está lá remando. Aí o moço disse assim: posso lhe fazer algumas perguntas? Ele disse: lógico. Ele disse: aprendeste filosofia? E o barqueiro falou: filosofia? Aprendi isso não. E o homem arrogante disse: perdeste 15% de sua vida. Aprendeste história antiga? Ele disse: conheço as histórias de vovô. Ele disse: se não aprendeu história antiga, perdeu mais 15% da sua vida. Aprendeste matemática? Ele disse: sei contar no dedo. Ele diz: perdeste mais 10% da sua vida. Só que ele ficou entretendo o canoeiro. O canoeiro esqueceu que tinha uma rocha no meio do rio e bateu o barco. Começou a entrar água, fundar. O canoeiro falou para o moço assim: posso lhe fazer uma pergunta? E o moço diz: pois não. Ele disse: aprendeste a nadar? Ele disse: não. Ele falou: pois é, perdeste 100% da sua vida. As coisas simples podem fazer diferença na sua história. Deus disse algo a Caim muito importante: o pecado jaz mas a tu, o desejo dele será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem, adulto, ancião, pé na cova, sei lá quem você é, entendeu? Toda tentação, toda ela e qualquer, é mais fraca do que você. Você pode dominá-la, se alimentar isso aí, na hora da luta, o espírito pega o Uzia. Então, identifique hoje seu Uzia. Não vai embora antes do culto acabar não, que Deus achou você, hein? Não, estou só avisando, não tem ninguém saindo não. Vocês correm para trás? Se tivesse alguém saindo, não ia falar, pô, magoar as pessoas. Aliás, eu não tenho problema com quem vai embora quando eu estou pregando, porque na minha cabeça eu penso assim: está tão bom que ele foi chamar mais gente. E aí eu não fico chateado, é ou não é? Então três coisas: identifique os dias, descubra que ele tem que morrer, e terceiro, pare de dar comida para ele. Fique de pé agora. Isso, são 8:50 já. Eu ainda prego amanhã de manhã e de noite. Queria alguém no teclado aí, por favor? Aliás, os meninos que cantaram aqui no coral, a turminha da blusinha verdinha aí, vocês, no final do culto eu gostaria de falar com vocês, tá ok? Fecha os seus olhos aí agora, pode fechar, ninguém vai pegar nada seu não. Você também não tem nada de valor? Feche seus olhos. Talvez hoje você tenha Uzias forte, que tem subjugado você. Depois que Uzias vence as batalhas, você fica triste, chateado por não ter vencido. Deus te trouxe aqui para tratar com você. Ele quer te ver santo.
Mas você precisa reconhecer Uzias. Se hoje você está aqui, identificou Uzias, está convencido de que ele precisa morrer, pois ele te afasta de Deus, e você deseja parar de alimentá-lo. Uzias é faminto, é insaciável, mas hoje Deus pode te dar, através do Espírito Santo, forças para parar de alimentar Uzias. Se você hoje tem Uzias e quer parar de dar comida para ele, saia do seu lugar e venha aqui, pois eu quero orar por você. Eu não quero saber onde Uzias está, em que área da sua vida ele está, mas onde quer que ele esteja, se ele está te atrapalhando a se relacionar com Deus, saia do seu lugar e venha aqui. É você e Deus, é intimidade. Santidade traz consigo intimidade. Se você tem Uzias, saia do seu lugar. Você que está na galeria aí, dá um jeitinho, desça. Eu acredito que já está quase terminando, né? Isso. Já ele vai estar encerrando. Isso. Eu queria alguém que canta aí, porque eu não canto nada. Cantasse essa canção. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Tem alguém que conhece a letra e poderia? Amém? Isso. Enquanto isso você vai descendo, por favor, não vá embora. Eu acredito que a previsão do culto é para terminar 9 horas, ainda são 7 para as 9. Amém? Vamos lá. Alguém na bateria, se puder. De Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre de minha mãe, faça disso a sua oração. Eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas lá vem o pecado. Mas todo dia o pecado vem. Diga isso. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado. Agora o que você vai fazer? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Isso. Mas eu escolho Deus. Isso. Faça dessa canção. Eu escolho ser amigo de Alimente Deus. o Espírito de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Uzias vai morrer. Minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mais uma vez, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. É para isso que você nasceu. Senhor, desde o ventre de minha mãe, isso. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, mas se vivo obediente. Isso. Agora, só um minutinho, só vocês. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem.
Todo dia o pecado vem. Agora, mas você. Mas eu escolho Deus. É isso aí. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já viver pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Isso, glorifica a Deus, glorifica o Senhor. O Senhor está aqui. O Deus da tua vitória, Uzias, vai morrer. E o Espírito de Deus vai crescer, subjugar o mal e te dar vitória, santidade. Amém? Amém?